A vida, de maneira geral, é uma jornada de fé repleta de bênçãos, alegrias e, inevitavelmente, tentações. Para quem busca viver uma vida de acordo com o que é certo, honesto e bom, é muito comum ter dificuldades de se manter íntegro em um mundo que nos incentiva sempre a pecar. Seja proferir uma mentira para escapar de uma consequência ruim, seja uma traição contra seu marido ou sua esposa, amigo ou familiar, ou até mesmo usando aquele conhecido jeitinho brasileiro para enganar alguém e levar alguma vantagem. A tentação vem até nós todos os dias. E é sobre isso que vamos falar em nossa mensagem de hoje. Como não cair e vencer a tentação? E quem já caiu nela, como fazer para se levantar? Vamos também orar por você que tem sido tentado a ter atitudes erradas, seja por qual for o motivo. E para você que tem tido dificuldades para resistir ao que é errado, caiu na tentação e agora parece não ter mais forças para se levantar. Por isso, se quiser receber essa oração, fique conosco e aproveite para escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Também, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. O dicionário define a palavra tentação como instigação para o mal, desejo veemente de fazer algo que se sabe ser errado ou inconveniente. Veja que não é preciso nem mesmo crer em Deus para saber que a tentação é algo ruim. O dicionário diz que é a própria instigação para o mal. Esse mal é tão comum que o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a pedir a Deus que não nos deixasse cair em tentação, mas que nos livrasse de todo o mal. Por que Jesus incluiu a tentação na principal e mais conhecida oração que ele nos ensinou a fazer? Porque sendo Deus e tendo descido até a terra, Jesus sentiu na pele como nós, seres humanos, vivemos e pôde saber os principais problemas que enfrentamos no dia a dia. Ele quis também demonstrar a importância de estarmos alertas e preparados para resistir às investidas do diabo que podem nos afastar do caminho de Deus. Vamos explorar a origem da tentação e como ela se manifesta em nossas vidas de acordo com a Bíblia. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, mostra como a tentação foi introduzida na humanidade. Com muita esperteza e disfarce, a serpente enganou Eva, levando a primeira mulher, e logo depois o primeiro homem, Adão, a desobedecerem a Deus. Veja bem, ao criar o homem e a mulher, o plano de Deus era que eles jamais morressem. Por isso, no jardim do Éden, ele disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos a que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou bem claro que se comessem daquela árvore, eles certamente morreriam. Mas veja como o diabo foi sagaz e abrilhantou a tentação aos olhos da mulher. Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 6, conta o que Satanás, através da serpente, falou à mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que a Bíblia destaca que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Não é assim que todas as tentações são hoje em dia? É importante compreender que a tentação não age de forma grosseira e direta. O diabo atua de maneira sutil, disfarçando o mal como algo atraente, prazeroso e vantajoso. Muita gente associa a tentação apenas com o pecado de adultério. Claro, uma pessoa casada que trai seu marido ou esposa foi tentado antes de concretizar o ato, mas a tentação vai muito além disso. Você pode ser tentado com coisas grandes e escancaradas, assim como com coisas pequenas do dia a dia. É tentador para uma pessoa de influência, por exemplo, aceitar um suborno milionário em troca de um favor. É tentador para uma pessoa que até trabalha honestamente, mas não ganha muito bem, perceber que recebeu um troco errado e não falar nada.
É tentador ouvir absurdos de pessoas que estão completamente erradas e reagir não levando desaforo para casa, falando tudo que está entalado na garganta sem pensar. É tentador revidar uma fechada que você levou no trânsito. É tentador não pedir desculpas ou perdão para não parecer fraco ou manter seu orgulho intacto. Algumas pessoas até falam que é Deus quem está trazendo tentações para nos provar. Essa afirmação não poderia estar mais longe da verdade, porque a Bíblia fala diretamente sobre isso no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que somos tentados pelos nossos próprios desejos corruptos, sejam eles por questões de caráter ou por circunstâncias que vivemos momentaneamente. E o diabo, sabendo disso, explora nossos desejos mais íntimos, nossas vulnerabilidades e nossos pontos mais fracos para nos seduzir e nos levar ao pecado. A tentação pode surgir por meio do orgulho, da inveja, da luxúria, da corrupção, da preguiça, da raiva e da avareza, além de muitas outras coisas. Reconhecer essas inclinações e pontos fracos é fundamental para combater a tentação. Por exemplo, alguém que lida com a inveja pode ser tentado a fofocar ou a desejar o mal para uma outra pessoa. Já alguém que luta contra a preguiça pode ser tentado a procrastinar tarefas importantes ou a negligenciar responsabilidades. Ao identificarmos esses padrões em nós mesmos, podemos nos antecipar à tentação e buscar forças em Deus para resistir. Mas Deus nunca nos deixa na mão. Para todo problema que enfrentamos no mundo, Ele sempre nos dá a solução. Por isso, é de suma importância que tenhamos um relacionamento próximo com Deus. Quanto mais profunda for sua conexão com Ele, através da oração, da leitura da Bíblia e da prática da vontade de Deus, mais preparado você estará para enfrentar as tentações. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, a Bíblia nos compara a soldados espirituais, dizendo que devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar as investidas do mal. Essa armadura inclui elementos como a fé, a justiça, a salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É importante também entender que algumas vezes você deverá fugir da tentação e nem sempre encará-la de frente. Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15, nos orienta claramente: não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles, não faça o que eles fazem, afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Se um determinado ambiente, um programa de televisão, um site na internet, um relacionamento ou uma situação te expõe com frequência à tentação, tome a iniciativa de se afastar, ainda que isso te custe algo. Isso é sabedoria e inteligência. Se não há como evitar isso, busque refúgio na oração, que é uma arma poderosa contra a tentação. Abra seu coração a Deus, confesse suas fraquezas e peça forças para resistir. Ele é fiel e sempre te dará uma saída. Desabafar suas lutas e anseios com Deus te trará paz, clareza e a certeza de que você não está sozinho nessa batalha. Outro atrativo para a tentação é a mente desocupada. Todos conhecemos o ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Esse ditado é confirmado pelo que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha sua mente com pensamentos, atividades e influências que te aproximem de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Baixe um aplicativo da Bíblia no seu celular que te dê o versículo do dia todos os dias. Mas veja bem,
Não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante e não praticar. Ainda que você não leia a Bíblia toda, mas pratique apenas um versículo de todo o coração, você já será mais abençoado do que pessoas que andam com a Bíblia para lá e para cá, mas não vivem a vontade de Deus. Procure se dedicar a atividades que te tragam paz e crescimento espiritual. Quanto mais você preencher sua mente com o que é bom, menos espaço terá para as tentações. Busque uma vida de integridade. Quanto mais você se esforça para viver uma vida reta e íntegra, pautada pelos ensinamentos de Deus, menos vulnerável estará à tentação. Isso inclui ser honesto em seus negócios e relacionamentos, tratar as pessoas com respeito e gentileza e evitar fofocas e falar mal dos outros. Mas alguém pode perguntar: e eu, que já caí na tentação, eu fiz o que não devia e agora me sinto a pior pessoa do mundo, o que eu faço? Eu vou falar agora algo que não é uma desculpa para você cair em tentação, mas mesmo o mais forte dos guerreiros, pode tropeçar. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres de fé que sucumbiram à tentação, como o rei Davi e o apóstolo Pedro. Aliás, tanto Davi quanto Pedro mostraram a diferença entre o arrependimento e o remorso através de suas atitudes diante de seus contemporâneos. Veja só que interessante. Davi viveu na mesma época que Saul, o primeiro rei de Israel. Saul cedeu à tentação de pegar todos os despojos de guerra que Deus havia ordenado que fossem destruídos. Davi cedeu à tentação de ver uma mulher se banhando no terraço e ainda mandar matar o marido dela, um soldado, na linha de frente da batalha. Aos olhos humanos, entre Saul e Davi, o pior pecado foi o de Davi, que adulterou e ainda mandou matar o soldado. Mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão. O que existe é o pecado. Deus olha o arrependimento no coração. Enquanto Saul manteve seu orgulho e recusou a se arrepender, Davi ficou amargurado e se humilhou perante Deus pedindo perdão. O mesmo aconteceu entre os apóstolos Judas e Pedro. Tanto um quanto o outro andaram com Jesus, foram ensinados por ele e viram todos os milagres. Os dois também traíram Jesus. Judas por 30 moedas de prata. Pedro negando que conhecia Jesus ao ser questionado durante um julgamento. A diferença entre os dois, de novo, Judas ficou acometido de remorso e Pedro chorou amargamente por se arrepender. E veja o resultado. Davi e Pedro foram perdoados por Deus. Davi se tornou o maior rei da história de Israel e Pedro, o apóstolo responsável pela conversão de 3.000 pessoas em um só dia. Quanto a Saul e Judas, os dois tiveram exatamente o mesmo fim. O remorso e o orgulho levaram os dois a tirarem a própria vida. Sendo assim, se você caiu em tentação, é essencial que você se arrependa do seu pecado, não apenas sinta remorso, mas se humilhe perante Deus e peça perdão. A graça de Deus é imensa e o seu amor é incondicional. A Bíblia garante o perdão e a restauração para aqueles que se arrependem em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não te condena pelo seu erro se houver arrependimento, e Ele estende a mão para te ajudar a seguir em frente. Deus quer te ver restaurado e te dará forças para superar esse desafio. A tentação é uma realidade inevitável na vida, mas através da fé em Deus podemos resistir às investidas do mal e viver uma vida abençoada. Quero orar agora por você que tem sofrido ataques do mal através das tentações, sejam elas quais forem. Vou orar também por você que está caído neste momento e acha que não tem mais força para se levantar. Então, se você não estiver exercendo alguma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se não puder, apenas concentre-se em concordância com essa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para, em primeiro lugar, pedir perdão de todos os nossos pecados. Somos falhos e jamais seremos perfeitos,
mas nos arrependemos agora de cada ato falho que cometemos contra o Senhor ou contra as pessoas. Neste momento, tomamos a tua palavra que diz: vai e não peques mais, e aplicamos a partir de hoje em nossas vidas. Eu oro por essa pessoa que está neste momento passando por uma situação difícil e está sendo tentada a cometer erros dos quais ela sabe que podem até trazer uma solução paliativa agora, mas que depois trará consequências terríveis para a sua vida. Eu oro pelo casamento dessa pessoa, ela que está passando por um período conturbado nesse relacionamento e pensa em trair seu marido ou sua esposa, pensando até ser justificável devido aos acontecimentos. Oro pela vida financeira dessa pessoa que às vezes não tem dinheiro para comprar um pão e se sente tentada a roubar. Oro por essa pessoa que vê um monte de gente fazendo tudo errado e aparentemente se dando bem, enquanto ela, que procura fazer tudo certo, está passando necessidades. Não deixe, Pai, essa pessoa cair na tentação do caminho do mal. Oro por essa pessoa que está pensando que não há mais solução para a vida dela e pensa até mesmo em acabar com tudo, pensando que isso dará o fim ao sofrimento dela. Pai, toca nessa pessoa que está sendo tentada agora e fortalece. Dá o teu espírito e o teu conforto agora, aonde quer que ela esteja nos ouvindo agora. Pai, eu oro também por essa pessoa que caiu na tentação, essa pessoa que cedeu ao que é errado, muitas vezes até conhecendo a tua palavra e por isso se sente ainda mais culpada do que outras pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Vai até ela agora, de uma maneira que ela nunca viu antes, e coloca dentro dela a certeza de que se ela se arrependeu de verdade do que fez, o Senhor a levanta das cinzas. Faz isso agora, Pai. Arranca todo o remorso e coloca no lugar o verdadeiro arrependimento. E repreenda agora todo espírito maligno que tenta soprar nos ouvidos dela que não adianta, que agora ela já caiu e não vai mais conseguir se levantar. Pai, livra essa pessoa de todo o mal agora, em nome de Jesus. Deus, quero entregar a vida de cada pessoa que está orando e nos ouvindo agora nas tuas mãos. Proteja essa pessoa e dê a ela a fé e a confiança que apenas a tua graça pode dar. Traga a ela a tua luz e abençoa todos os atos dela a partir de hoje. Que haja um antes e um depois, e que o Senhor dê a essa pessoa uma nova vida e uma nova esperança. É o que te pedimos e te agradecemos, na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu com a tua graça e o teu perdão, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nessa oração, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba o perdão, a força e a paz de Deus para a sua vida. Se você fez essa oração conosco, escreva amém nos comentários e vamos continuar orando por você. Se você foi tocado por essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. E não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais mensagens e orações de fé. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está sempre ao seu lado para te fortalecer, te perdoar e te restaurar. Confie nele, siga os ensinamentos da Bíblia, busque uma vida de integridade e busque também a comunhão com Deus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. É a coisa mais natural do ser humano ficar desanimado quando vê pessoas que agem de forma questionável ou até mesmo fazendo o que é errado sem vergonha nenhuma, aparentemente terem sucesso na vida. Enquanto nós, que nos esforçamos para fazer o que é certo, seguir a vontade de Deus e até ajudar os outros, enfrentamos dificuldades, sejam elas financeiras, contratempos diários e temos o nosso humor abalado. Essa injustiça aparente pode nos levar a questionar a nossa fé e a nossa caminhada cristã.
Por que aqueles que fazem o que é mal parecem ter tanto sucesso, enquanto os que servem a Deus e fazem o bem parecem sofrer mais? É sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Vamos descobrir que quem vive uma vida afastada de Deus, na verdade não está tão bem quanto faz transparecer e que as aparências enganam. Vamos também orar por você que tem passado por momentos difíceis em sua vida, mesmo fazendo tudo o que é certo, e vamos pedir a Deus que faça a justiça que Ele prometeu. E tenha certeza de que se você perseverar até o fim, os que seguem o caminho do mal não vão resistir, e você permanecerá de pé, se alegrando na vitória que você tanto lutou para conseguir. Então fique conosco até o final para participar dessa oração. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações das mensagens e orações de fé que publicamos em nosso canal. Se você quiser também pode escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está passando por essa mesma situação, compartilhe o link desse vídeo, seja pelo WhatsApp ou por outro aplicativo, para que essa pessoa também ouça essa palavra de fé e receba a oração. Todos os dias, nós, meros mortais, temos que levantar da cama, fazer a correria do dia a dia, enfrentar os problemas e finalmente termos o resultado que esperamos. Todavia, nem sempre todas as coisas saem como planejado. São as dívidas que vencem, doenças, angústias, e às vezes não conseguimos enxergar mais esperança e nem solução para muita coisa que acontece em nossa vida e nem para os planos que temos pela frente. Como eu disse, para nós meros mortais, isso é algo até corriqueiro. Até por isso, mesmo sem ver uma solução, seguimos em frente e não nos entregamos ao fracasso. Mas algo que nos deixa muitas vezes desanimado é que estamos fazendo tudo certo e mesmo assim as coisas ruins ainda acontecem. Procuramos viver honestamente, ajudar os outros mesmo com os nossos próprios problemas, buscamos fazer a vontade de Deus e parece que estamos dando murros em ponta de faca. Bate até um desânimo, e o diabo se aproveita disso para jogar suas palavras demoníacas que dizem: "Pra que ser tão certinho assim? Olha fulano, ele faz tudo errado e se dá bem." Essa conversa mole de que Deus é justo não existe. Se eu estivesse agora dando essa palavra em uma palestra lotada de gente e perguntasse quem já pensou algo similar a isso, tenho certeza que 90% das pessoas levantariam as mãos. E eu me incluo nesses 90%. Já passei e ainda passo muitos perrengues na vida, mesmo fazendo tudo certo. Vou contar duas histórias que estão na Bíblia e que muita gente não percebe a ligação de uma com a outra, para ilustrar como as dificuldades, na verdade, são apenas oportunidades para tudo dar certo na nossa vida. Todos já ouvimos falar do ditado que diz: "Depois da tempestade vem a bonança." Pois bem, esse ditado vem da primeira história, que foi quando Jesus acalmou uma tempestade. Jesus e os discípulos estavam em um barco no mar. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículos 37 ao 40. "Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: 'Mestre, não te importa que pereçamos?' E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: 'Acalma-te, emudece.' O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: 'Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?' Veja que no meio de uma tempestade Jesus estava dormindo sobre o travesseiro enquanto os discípulos estavam desesperados. Veja que se você vive na vontade de Deus como o Senhor Jesus, você pode estar no meio de um furacão, mas ainda assim você conseguirá dormir tranquilamente. E se alguém tentar te desencorajar, você terá a fé para repreender a tempestade e passar por ela. Mas esse nem é o ponto principal dessas duas histórias. Veja o que a Bíblia relata sobre o que aconteceu logo depois dessa primeira história, quando Jesus e os discípulos conseguiram atravessar o mar e chegar do outro lado. Está em Marcos, capítulo 5, versículos 1 ao 15, mas para não nos alongarmos, vou resumir o que aconteceu. Logo depois que Jesus e seus discípulos desembarcaram do outro lado do mar, veio de encontro a eles um homem possesso de uma legião de espíritos malignos.
Esses espíritos faziam com que esse homem vivesse nos sepulcros, agredisse e ferisse as pessoas, e ninguém conseguia prendê-lo. Ele era visto por todos da cidade como um homem louco. Ao ver Jesus, esses espíritos malignos se agitaram e Jesus, de pronto, expulsou a legião de demônios que estavam naquele homem. Em Marcos capítulo 5, versículos 14 e 15, vemos o resultado final. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Agora, aqui está o ponto principal e a conexão dessas duas histórias. O diabo que estava naquele homem que foi liberto sabia que Jesus estava a caminho e por isso tentou de todas as maneiras impedir que Jesus chegasse a outra margem, provocando aquela tempestade para que o barco afundasse. Aqueles demônios sabiam que Jesus libertaria aquele homem, mas Jesus não esmoreceu e perseverou durante a tempestade até chegar ao seu objetivo, mesmo com a incredulidade dos discípulos ao seu lado. Assim, acontece quando as pessoas de Deus fazem tudo certo, e mesmo assim enfrentam problemas. O inferno sabe que a sua vitória é grande e está próxima. Ele sabe que a conquista do seu próprio negócio está próxima. Ele sabe que a sua cura chegará. Ele sabe que você chegará a ser uma pessoa transformada. É por isso que todo o inferno se levanta contra você para tentar te impedir de cruzar esse mar. Mas basta você crer e perseverar até o fim, e a vitória não é uma possibilidade, ela é uma certeza. É o que o Senhor Jesus nos promete em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 a 28. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Agora, vou dar exemplo de alguém que fez tudo que era mal. Aparentemente se dava bem em tudo o que fazia, mas seu fim foi trágico, mesmo tentando se esconder. A Bíblia fala sobre um rei chamado Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel. Os dois reinaram sobre Israel por 22 anos. Pense em um casal que gostava de ostentar e de fazer tudo o que era mal sem nenhuma vergonha. Em um exemplo de sua maldade, a Bíblia fala que Jezabel mandou matar um homem chamado Nabote, que era um homem justo e temente a Deus, apenas para que seu marido, Acabe, pudesse tomar posse de um campo que pertencia àquele homem. O plano até deu certo. Ele matou Nabote e se apossou da terra dele. Depois disso, em 1 Reis capítulo 21, o profeta Elias ainda avisou que assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também lamberiam o sangue de Jezabel. Elias também disse que Acabe seria exterminado da terra, mas nada disso aconteceu da noite para o dia. Acabe e Jezabel ainda reinaram juntos por muito tempo, até mesmo ameaçando matar o profeta Elias. Mas vamos ver agora o fim de Jezabel e Acabe, começando primeiro com o fim da esposa dele. A Bíblia diz que ao chegar outro rei chamado Jeú, Jezabel se pintou para ostentar sua beleza e apareceu na janela chamando a atenção de Jeú no que ele mesmo disse para lançarem Jezabel pela mesma janela. A Bíblia relata que seu sangue manchou todo o chão e as paredes e que os cães lamberam o seu sangue, assim como o profeta Elias havia predito. Os detalhes da morte de Jezabel você pode encontrar no livro de 2 Reis capítulo 9. Agora, a morte de Acabe foi ainda mais intrigante. Em 1 Reis capítulo 22, a Bíblia fala de uma guerra entre 3 reinos. O reino de Judá, cujo rei era Josafá, o reino de Israel, cujo rei era Acabe, e o reino da Síria, cujo rei era Ben-Hadad. Josafá e Acabe se uniram na guerra. Já o rei da Síria havia dado uma ordem para todos os seus soldados que durante a batalha corressem atrás apenas de Acabe, o rei de Israel. Sabendo disso, Acabe disse para Josafá se vestir com vestes de rei normalmente, enquanto ele, Acabe, que também era rei, se disfarçaria como um mero soldado normal para que ninguém o encontrasse no campo de batalha. Quem não conhece a história pode até achar que Acabe se daria bem, ou pelo menos que alguém o reconhecesse como rei de Israel para então o matar. Mas não. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 22,
versículos 34 e 35, sobre como foi a morte de Acabe. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos círios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Veja só, mesmo se disfarçando e mesmo sem ninguém o reconhecer, um soldado que atirou sua flecha por acaso acertou justamente entre as juntas da armadura de Acabe e ele sangrou até morrer. É isso, meu amigo e minha amiga. Quem faz o mal nunca terá um fim bom. E quem faz o bem sempre terá a vitória, mesmo que o inferno inteiro se levante. Nesse meio tempo, enquanto a vitória não chega e sofremos com o sentimento de injustiça por quem faz o mal estar se dando bem, veja o que a Bíblia diz em Salmos, capítulo 37, versículos 1 ao 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É fácil ficarmos desanimados quando vemos a injustiça prevalecendo, mas Deus vê tudo e a verdadeira justiça será feita. Muitas vezes a sensação de injustiça se manifesta na esfera financeira. Vemos pessoas que agem de forma irresponsável e até corrupta, aparentemente prosperando, enquanto nós que tentamos administrar o nosso dinheiro com sabedoria e honestidade, lutamos para sobreviver. Sobre isso, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 20, versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Além das questões financeiras, a vida cotidiana está repleta de pequenos contratempos e desafios que podem afetar o nosso humor. A sensação de injustiça pode se agravar quando sentimos que estamos constantemente remando contra a maré. Mas Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá não apenas um conselho, mas um mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entregue suas preocupações a Deus e confie que Ele te dará a força e a sabedoria. Além disso, lembre-se que as dificuldades podem ser oportunidades de crescimento. Romanos 5 diz que o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. Está lá, veja lá em Romanos 5. Os desafios da vida podem nos moldar e fortalecer a nossa fé. A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de curta distância de 100 metros. Haverá momentos de dificuldade e injustiça, mas assim como Jesus suportou a cruz com a certeza da alegria que o esperava, devemos focar na recompensa final. Saiba que Deus vê a sua fidelidade e que Ele a recompensará. Ao perseverar na fé, você encontrará a verdadeira paz e alegria, independentemente das injustiças aparentes ao seu redor. Lembre-se, a sua vitória final está em Jesus. Quero orar por você que está passando por isso agora. Você que faz tudo certo e vê quem faz o que é mal aparentemente prosperar. Você que crê em Deus, mas parece que tem mais problemas do que soluções. Você que vê todo mundo fazendo tudo de errado e parece que eles só se dão bem. Tenha certeza, meu amigo e minha amiga, que essa não é uma verdade. Mas eu vou orar por você agora, para que você tenha a força e a certeza de Deus, de que no final, se você mantiver a sua fé, você será vencedor. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira agora sua atenção visual,
feche os seus olhos. E se você não puder fechar os olhos, apenas concorde conosco nessa oração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora pela vida dessa pessoa que nos ouve, aonde quer que ela se encontre. Esteja ela agora em casa, no quarto, no trabalho, na cozinha, fazendo as coisas, ou no carro ouvindo a nossa mensagem. Peço agora que o Senhor venha tocar a vida dessa pessoa que vê tantas injustiças acontecendo no mundo. Essa pessoa que procura ouvir a Tua palavra, que procura orar, que procura fazer tudo certo, que procura ser honesta e não consegue a solução para os seus problemas. Pai, mostra para essa pessoa agora que o Senhor está com ela. Mostra que o Senhor está lá do lado dela agora. E que o Senhor vai responder à oração. E o Senhor vai trazer a justiça para a vida dessa pessoa. Pai, eu peço agora que o Senhor coloque a Tua fortaleza, coloque a Tua força, a Tua sabedoria dentro agora da mente e do coração dessa pessoa, para que ela saiba como agir no momento em que ela se deparar com alguma injustiça, no momento em que ela vê alguém que faz o mal se dando aparentemente bem, no momento em que ela vê alguém glorificando o diabo, mas ela se dá bem. Eu peço que o Senhor agora venha tocar a vida dessa pessoa que é honesta e pede forças, porque ela já não aguenta mais e até tem dado ouvidos para a voz do diabo, se questionando se vale a pena fazer tudo certo, se vale a pena ser honesto, se vale a pena continuar no caminho da fé. Pai, eu peço que o Senhor agora visite essa pessoa e repreenda toda a voz do mal, toda a voz do diabo que tenta colocar para essa pessoa que não adianta mais, que ela deve fazer como os outros fazem, que ela não deve mais ser honesta, ela deve dar o jeitinho dela, que ela deve mentir. Pai, repreenda essa voz agora e coloca o Teu espírito da paz, coloca agora o Teu espírito da perseverança, coloca agora o Teu espírito, Pai, daquilo que é tudo bom nos Seus olhos, aos Seus olhos e nos olhos daquilo que a Tua palavra diz. Pai, eu oro agora que a Tua justiça venha ser feita e que ela não espere mais, que essa pessoa não precise mais ficar anos e anos esperando por um resultado, mas que o Teu Espírito traga até ela agora, Pai, o resultado que ela espera, seja por um sonho, seja por um objetivo que essa pessoa tem orado, que essa pessoa tem buscado, que essa pessoa tem lutado, que ela venha conseguir conquistar o objetivo dela. E se não for agora, Pai, que o Senhor dê a força para preparar, mas preparar mesmo para que quando ela chegar no objetivo dela, ela possa glorificar o Teu nome e contar a história dela, o testemunho dela para outras pessoas. É isso que nós Te pedimos. Nós agradecemos, Pai, porque temos a certeza que o Senhor já ouviu a nossa oração e oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz que nenhum entendimento pode explicar. Receba agora a alegria de Deus mesmo em meio aos problemas. Receba agora a certeza de que mesmo com injustiças você conseguirá vencer e conseguirá os resultados que você tem lutado. E se você ainda não o fez, curta o nosso canal, se inscreva e também envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam ser inspiradas. Se você orou conosco, escreva amém nos comentários. Não deixe de escrever seus pedidos de oração também. Envie para quantas pessoas você quiser essa mensagem, mas que essa mensagem possa tocar o seu coração e que você pratique ela até o fim. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Imagine uma escuridão profunda, impenetrável.
É assim que a Bíblia descreve o reino do diabo no livro do Apocalipse. Nessa escuridão, o mal prospera principalmente com a mentira, a inveja e a discórdia. Mas há uma luz que ameaça essas trevas, a luz de Deus que brilha através daqueles que o servem de fato e de verdade. Pessoas que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus representam um perigo real para o diabo. E é sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Como a sua vida ou sua mera existência como filho de Deus ameaça o reino do mal. Vamos também orar por você que tem visto o mal prosperar utilizando a mentira e a hipocrisia, e muitas vezes até esfregando na sua cara que eles se dão bem, entre aspas, pois na verdade eles estão no caminho da perdição. Por isso, fique conosco até o final para receber essa oração. E se quiser, escreva seu pedido nos comentários e não esqueça de já agora curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo mensagens de fé para a sua vida. Veja bem, a mentira é a arma principal do diabo. Desde o jardim do Éden, quando induziu Eva a comer do fruto proibido, ele tem usado a falsidade para enganar e afastar a humanidade de Deus. É importante destacar que a mentira nem sempre vem de forma descarada. Muitas vezes ela aparece até mesmo utilizando meias-verdades para ter algum tipo de credibilidade. Mas o que muitas pessoas esquecem é que uma meia-verdade nada mais é do que uma meia-mentira, e terá consequências tão ou mais graves do que uma mentira descarada. Há pessoas que utilizam a mentira para se dar bem, para escapar de alguma punição, ou até mesmo para manter as aparências, mesmo que isso não afete ninguém ao seu redor. O problema disso é que mesmo que ninguém seja afetado por uma mentira, o mentiroso será fatalmente atingido pelas consequências dela, internamente e externamente. Quando eu era pequeno, lembro de uma professora na minha escola contar a história de um menino que gostava sempre de mentir para brincar com seus amigos. Esse menino ia à praia e entrava na água. Para chamar a atenção, ele começava a fingir que estava se afogando. Isso então mobilizava todos que estavam na praia e ouviam o seu grito de socorro. Assim que chegavam até o menino, ele se levantava e dava gargalhadas, dizendo: "Ah, enganei vocês!" Ele repetia essa suposta brincadeira constantemente, até que um dia ele entrou na água e, ao pisar em um buraco no fundo da areia, começou a se afogar de verdade e a gritar por socorro. Naquele momento, todos que estavam na areia e já estavam acostumados a ouvir seus gritos, disseram uns aos outros: "Ah, lá está ele querendo nos enganar novamente só para aparecer. Deixa ele para lá." No final, o menino se afogou de verdade e acabou perdendo a vida. O que essa história que foi contada para muitos de nós quando éramos pequenos na escola nos ensina? Ela ensina que se uma pessoa mente constantemente, ninguém mais dará credibilidade a ela. E no dia que ela estiver falando de fato a verdade, certamente sofrerá as consequências de seu caráter mentiroso. Há duas passagens que enfatizam quanto Deus odeia a mentira. A primeira está no livro de João, capítulo 8, versículo 44, onde o próprio Senhor Jesus fala sobre os mentirosos e quem é o pai deles. Veja: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira." A segunda passagem está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, onde Deus deixa claro quem será condenado pela eternidade. Veja só: "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte." Veja que essa passagem se refere a vários tipos de pessoas que praticam o que é condenável, como homicidas, incrédulos, feiticeiros e idólatras. Mas o único tipo de pessoa que esse versículo faz questão de enfatizar que arderá no lago de fogo e enxofre é o mentiroso. Ela ainda usa a palavra todos os mentirosos, justamente para não distinguir o mentiroso ocasional
Aquele que conta a chamada mentirinha branca, do mentiroso contumaz, que já mente de maneira automática e sem nenhum arrependimento de sua mentira. Por isso, é importante que você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, pense 2 vezes antes de proferir uma mentira, seja por qual for o motivo, pois isso pode afetar a sua vida na terra e na eternidade. Considere-se avisado. Jesus, por outro lado, é a própria verdade. Ele disse em João, capítulo 3, versículo 21, "Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus." Os que seguem a fé em Jesus e praticam os seus mandamentos se tornam embaixadores da verdade. Ao recusar a mentira, mesmo a mais sutil, eles expõem a escuridão do engano. Imagine uma pessoa que sempre diz a verdade, mesmo quando isso a coloca em situações difíceis. Ela pode sofrer prejuízos temporários, mas sua honestidade reflete a luz de Deus e enfraquece o reino das trevas. O diabo é personificado pelo ódio, pela discórdia e pela divisão. Ele se alegra quando as pessoas se magoam, brigam e guardam rancor umas das outras, contando mentiras. Jesus, entretanto, ensinou o amor incondicional e o perdão. Ele disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35, "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Pessoas que vivem o amor e o perdão, inspirados por Jesus, minam o plano do diabo. Ao invés de retribuir a ofensa com outra ofensa, elas oferecem compaixão e reconciliação. Isso quebra o ciclo de vingança e ódio, enfraquecendo a influência do mal. O diabo se alimenta da ganância, da inveja e do egoísmo. Ele quer que as pessoas pensem apenas em si mesmas e ajam de forma egoísta. Em contrapartida, Jesus ensinou a bondade, a generosidade e o serviço ao próximo. Os seguidores de Jesus que vivem a bondade se tornam como lanternas na escuridão, ao ajudar os necessitados, ao doar seu tempo e recursos para o bem dos outros. Eles demonstram o poder do amor altruísta. Isso expõe a mesquinharia do mal e atrai os outros para a luz de Deus. É importante ressaltar que aqueles que seguem a Deus representam uma ameaça ao diabo, que não vem da força bruta ou poderes mágicos. A verdadeira arma é a transformação de suas vidas. Pessoas que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus se tornam mais pacientes, gentis, honestas e amorosas. Isso atrai outras pessoas para a luz da verdade e do bem, expandindo o reino de Deus. Imagine uma cidade inteira vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus. A criminalidade diminuiria drasticamente, a violência cessaria e o amor prevaleceria. Esse seria o pesadelo do diabo, um mundo que reflete a bondade e a misericórdia de Deus. A luta entre a luz e as trevas é constante. O diabo nunca desistirá de tentar afastar as pessoas de Deus, mas à medida que mais pessoas optam por seguir os ensinamentos de Jesus, a luz brilha cada vez mais forte. Outro grande perigo para a eficácia da luz de Deus contra o diabo é a hipocrisia e a injustiça. Pessoas que dizem seguir a Jesus, mas não vivem de acordo com seus ensinamentos, acabam por enfraquecer a mensagem do Evangelho. Precisamos ser autênticos em nossa fé, buscando sempre a coerência entre o que dizemos e o que fazemos. E quero destacar que pessoas que usam o nome de Jesus, falam de Deus, mas não seguem os caminhos dele, nada mais são do que hipócritas que servem de pedra de tropeço para outros não entrarem no reino de Deus. E o Senhor Jesus disse que essas pessoas terão uma punição mais severa do que alguém que amarra uma pedra no pescoço e se atira ao mar. Veja como isso é forte. O mundo está cheio de tentações que nos afastam da luz. O diabo usará nossos desejos, medos e inseguranças para nos levar por caminhos contrários aos ensinamentos de Deus. Precisamos estar vigilantes e buscar forças através da oração, da leitura da palavra de Deus e da comunhão com outras pessoas da mesma fé. A caminhada cristã nem sempre é fácil. Haverá momentos de dificuldade e desânimo. Nesses momentos é importante lembrar do poder e do amor de Deus.
Ele nunca nos abandona e sempre nos dá força para continuar, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Não espere por grandes gestos para fazer a diferença. Comece iluminando o mundo com a sua gentileza, generosidade, honestidade e amor. Um sorriso sincero, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade. Tudo isso reflete a luz de Deus e ameaça a escuridão do mal. Faça isso com as pessoas ao seu redor. Seja o faxineiro do seu prédio, o porteiro, a pessoa que passa por você na rua, o caixa do supermercado, alguém da sua família ou até mesmo seu vizinho ou uma pessoa que você não conhece direito. E você verá como isso trará mais benefícios e revoltará o diabo contra as obras dele. A batalha contra o diabo é constante, mas a vitória final já está garantida por Jesus Cristo. Não desanime diante das dificuldades. Lembre-se que, por menor que pareça, a luz de cada um de nós contribui para iluminar o mundo e enfraquecer o reino das trevas. Se você deseja seguir a Jesus e se tornar uma ameaça para o diabo, lembre-se, viva a verdade, pratique o amor e o perdão, seja generoso e bondoso e persevere na caminhada da fé. Seja luz no mundo, inspire outras pessoas e contribua para a construção do reino de Deus aqui na terra. Quanto mais seguidores de Jesus houver, mais fraco se tornará o reino das trevas e mais perto estaremos do mundo de amor e paz prometido por Deus. E tenha certeza que as pessoas que fazem o mal podem prosperar por um tempo, podem prosperar por 2 tempos, mas se não se arrependerem, seu fim será trágico. Quanto a nós, temos que continuar em nosso caminho de retidão com Deus e jamais comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, principalmente aquelas que aparentemente se dão bem, mesmo fazendo tudo errado. Quero agora orar por você que tem passado por isso e tem visto pessoas que mentem e fazem o mal se dar bem e se questiona muitas vezes por que você, que procura fazer o bem e falar a verdade, aparentemente não tem os mesmos resultados. Vou orar por você também, que fica indignado com as injustiças e que muitas vezes deixa o estresse dominar o seu dia, afetando sua paz e até mesmo as pessoas ao seu redor. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual neste momento, feche seus olhos agora. Se não puder fazer isso, apenas concentre-se em concordância e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos agora em primeiro lugar para te agradecer pela tua misericórdia, pelas vezes em que erramos. Não somos perfeitos e jamais seremos. Vamos cometer erros contra os outros durante todo o curso de nossa vida, pois reconhecemos que somos falhos. Mas mesmo assim, a tua graça e misericórdia nos cobre e traz o teu perdão. Pai, nos dá a tua sabedoria para que possamos dar ouvidos à tua voz quando somos instigados a mentir, seja para escapar de alguma possível consequência ruim, seja para prejudicar alguém. Que o Senhor venha repreender toda a voz do diabo que nos incentiva a mentir e falar meias-verdades. O Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. Queremos vir até o Senhor andando pelo teu caminho, vivendo na verdade e vivendo nossas vidas para refletir a tua vontade e a tua luz neste mundo cheio de trevas. Pai, eu oro agora por essa pessoa que não aguenta mais ver tanta mentira, muitas vezes descaradas, de pessoas que aparentemente se dão bem. Coloca no coração dessa pessoa agora a tua certeza de que não é porque parece que os outros se dão bem que elas de fato estão se dando bem. Oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa que procura viver na verdade, algo cada vez mais difícil nesse mundo de hoje. Dá a tua força e o teu conforto. Pai, oro também por essa pessoa que sente a revolta e a indignação pelas injustiças do mundo. O Senhor já havia dito que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados, então sacia agora essa pessoa que se encontra até mesmo desanimada, com tantas coisas ruins acontecendo ao seu redor, na sua família, no seu trabalho e no mundo em geral. Que a tua paz possa dominar a vida e o espírito de todos que nos ouvem agora. Nos ensina a compreender a tua vontade e nos dá sabedoria para que saibamos o que fazer e como reagir ao nos deparar com situações de mentiras e injustiças. Que possamos trazer esperança
para pessoas que perderam todas as esperanças de tanto sofrer com injustiças. E que essa pessoa que sofre e está sofrendo neste momento seja confortada pelo Espírito Santo agora, conforme a tua palavra promete. O Senhor disse que no mundo passaríamos por aflições, mas o Senhor nos disse também para termos bom ânimo, pois o Senhor já venceu o mundo. Entregamos nas tuas mãos agora todas as nossas preocupações, todo o nosso estresse, todas as nossas indignações, todas as pessoas que praticam mentiras e injustiças, que o Senhor possa guiar essas pessoas para a tua justiça e principalmente para a tua salvação. Te agradecemos, Pai, pois o Senhor é bom e verdadeiro, mesmo em um mundo mau e mentiroso, e o Senhor nos sustenta. Pela fé, já temos a certeza de que o Senhor já nos ouviu e nos atendeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, se você orou conosco, respire bem fundo agora e saiba que você foi ouvido. Se orou, agora escreva amém nos comentários, para que possamos continuar orando por você nos dias que estão por vir. Tenha certeza de que Deus está ciente de cada atitude tomada e cada palavra proferida, seja ela mentirosa ou verdadeira, e que cada um irá colher aquilo que plantar. Então, não importa se você está rodeado de pessoas que cometem injustiças ou mentiras, viva na verdade e no final tudo te irá bem. Se essa mensagem te tocou, compartilhe o link através do WhatsApp ou através de algum outro aplicativo para que alguém que você sabe que também precisa ouvir seja tocado. E se ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Fazendo isso, você ajudará cada vez mais pessoas a terem contato com nossas mensagens de fé. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.